Bênçãos e paz a todos, da parte de Deus, o nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Muito bom dia a todos que estão aí nos acompanhando. Bom dia a Vitória, que já está conectada, o Douglas também já está conectado. Glória a Deus por cada um. Nós estamos aqui direto do Centro Apostólico, São Paulo, Brasil, no dia 10 de abril de 2021, na segunda semana do mês. E estamos nas manhãs de curas e milagres, orando por curas, orando por milagres, em nome do Senhor Jesus. Por determinação governamental, nós não estamos fazendo cultos presenciais, mas a igreja está aberta, estamos nos valendo dos recursos que nós temos, tecnológicos, para alcançar você e para abençoar a tua família através das redes sociais, tá? Hoje e amanhã, das 6 da manhã até as 18 horas, a igreja vai se manter aberta. É um projeto de igreja aberta por 12 horas no sábado, 12 horas no domingo, e você pode passar aqui por uma hora e com a sua família, orar, clamar ao Senhor e buscar a presença de Deus. Amém ou não? Então, eu gostaria de começar hoje lendo o texto de Mateus, capítulo de número 4, tá? Livro de Mateus, capítulo de número 4, versículo de número 12, por favor, vamos ler? Mateus, capítulo 4, os que estão aqui, os que estão aí nos assistindo, capítulo 4, versículo de número 12, fundamenta aqui nossa manhã de curas no dia de hoje, manhã de curas e milagres no dia de hoje, em nome do Senhor. Mateus, capítulo 4, e versículo de número 12, Jesus, entretanto, ouvindo que João estava preso, voltou para a Galiléia. E deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, situada à beira-mar, nos confins de Zebulon e Naftali. Assim, cumprindo-se o que fora dito pelo profeta Isaías: terra de Zebulon e terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que jazia nas trevas viu uma grande luz, e aos que estavam detidos na região e sombra da morte, a luz raiou. Daquele momento em diante, Jesus passou a pregar e dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E caminhando junto ao mar da Galiléia, viu Jesus dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. Então disse-lhes Jesus: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Eles imediatamente deixaram suas redes e seguiram Jesus. Seguindo adiante, viu Jesus outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco com Zebedeu, seu pai, consertando as redes, e chamou-os. Eles imediatamente deixaram o barco e seu pai para seguirem a Jesus. Versículo 23, Mateus 4, 23. E percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e males entre o povo. E sua fama correu por toda a Síria, e trouxeram-lhe então todos aqueles que sofriam, acometidos de várias enfermidades e tormentos, os endemoniados, os lunáticos e os paralíticos, e Jesus os curava. E uma grande multidão da Galiléia, Decápolis, Jerusalém, Judéia e da além do Jordão seguia a Jesus. Vamos abrir nossa live orando mais uma vez, como de costume de todas as manhãs. Espírito Santo, obrigado por essa manhã e obrigado por esse dia. Nós mais uma vez consagramos esse dia ao Senhor e te entregando as primícias desse dia em tuas mãos. Toma, Senhor, agora total direção para que as palavras faladas venham do teu trono, em nome do Senhor. Abençoa agora de maneira especial os que estão conectados, os que irão se conectar. Teu nome seja honrado para a glória e para o louvor do teu nome, em nome de Jesus, amém. Essas manhãs para nós aqui, todas as manhãs, têm sido manhãs onde estamos dando um foco desde o dia 8 até o dia 14
sobre curas e milagres. Nós estamos focados nesses 7 dias, nessa segunda semana do mês de abril de 2021, estamos focados literalmente nas questões de oração por curas e milagres, tá? Começamos no dia 8 agora e iremos até o dia 14, hoje já estamos no dia 10, tá? Portanto, hoje é o terceiro dia que estamos aqui nessa campanha de 7 dias, tá? De uma semana orando por curas e milagres. E por que estamos orando por curas e milagres? Porque o ministério de Jesus está pautado em curas e milagres. O evangelho do Senhor Jesus está pautado em curas e milagres, tá? O povo do Senhor sabe disso, a igreja de Jesus sabe disso, e nós vamos nos mover. Aprendemos em ocasiões lá atrás que o que nos autentica, o que autoriza um ministro de Deus a realizar milagres é a sua fidelidade, porque Jesus censura a infidelidade, Jesus censura o baixo nível de fé, a deslealdade. Quando lemos a palavra do Senhor em livro de Marcos, capítulo de número 16, ali você vai encontrar Jesus confrontando a incredulidade dos seus discípulos, tá? Confronta a incredulidade deles e depois de confrontar a incredulidade deles, diz para eles que eles têm que ir pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e foi batizado será salvo, quem não crê será condenado. Os sinais seguiriam os que crerem no nome de Jesus, expulsariam demônios, falariam novas línguas, pegariam em serpente, beberiam coisas mortíferas e não lhe fariam dano algum, e colocariam as mãos sobre os enfermos e eles seriam curados. Em Marcos capítulo 16, versículo de número 20, encontramos escrito que os apóstolos foram e o Senhor cooperava com eles na pregação do evangelho. Então aprendemos 2 princípios importantíssimos aqui, já nesses dias, em uma das nossas lives. A fidelidade de um ministro é o que vai garantir que ele flua em milagres. É a fidelidade do ministro que vai garantir que ele atraia a cooperação de Deus para a realização de milagres. Os milagres não são feitos por homens, os milagres não são feitos por pessoas, mas é a cooperação de Deus para realizar milagres. Então ele confrontou essa incredulidade dos ministros e disse: ou contextualizando o que eu estou aqui passando, a fidelidade atrai a cooperação de Deus para aquilo que vamos fazer, para a realização de milagres, para a vida pessoal, para a vida conjugal. A cooperação de Deus, a fidelidade atrai para nós a cooperação de Deus para a nossa vida pessoal, atrai a cooperação de Deus para a nossa vida sentimental ou conjugal, atrai a cooperação de Deus para a nossa família, para nossas finanças, para o nosso ministério na igreja que pertencemos. Então, se queremos a cooperação de Deus, e aí não tem outro jeito de realizar melhor sem a cooperação dele, se queremos a cooperação de Deus, precisamos estarmos focados em fidelidade. Então o ministério de Jesus é pautado em curas, e os ministros têm que se valer da fidelidade, caminhar em fidelidade diante do Senhor, para que possamos atrair a cooperação de Deus. Se você quiser ver Deus cooperando com você, ainda mais, se eu e você queremos Deus cooperando quando estamos agindo em nome dele, então nós teremos que nos pautar em fidelidade. Se você e eu queremos ver Deus influenciar pessoas, influenciar parentes, influenciar vizinhos, influenciar esse planeta, nós temos que focar nossa vida em fidelidade, tá? Mas a propósito, eu li Mateus capítulo 4, a partir do versículo de número 12, para dizer algumas coisas, e em especial colocar o meu fundamento aqui no versículo de número 23, que fala assim das 3 áreas, ou do tripé apostólico do ministério de Jesus, tá? Jesus, por toda a vida, o seu ministério estava em um tripé, estou chamando assim, apostólico e profético. Disse no versículo 23: percorria Jesus toda a Galileia, ensinando, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de enfermidade. Um tripé apostólico e profético. O ministério de Jesus
estava e continua estando através de nós, a igreja e os ministros. O ministério de Jesus continua com esse foco: ensino, pregação, curas. E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando, pregando e curando. Tá? Ensinando, pregando e curando. No versículo 23, então, esse é o ministério. Nossa pregação deve ter esses pontos importantes. Nossa fala sobre Jesus, nossa fala do Evangelho deve ter esses pontos importantes: ensino, pregação e curas. Um tripé apostólico e profético, onde baseamos toda vez que vamos ministrar, toda vez que vamos profetizar, que vamos pastorear, evangelizar, discipular, deve estar focado em ensino, pregação e curas. Tá? O ensino da palavra nos ajuda a termos a informação da palavra. A pregação ativa o ensino que acabamos de receber ou de ministrar. E a cura é resultado do ensino e da ativação da palavra. O ensino, a pregação e a cura. Ensino a palavra escrita, ativamos a palavra revelada, e o ensino da palavra escrita, que fundamenta a palavra revelada, vai gerar cura. Aleluia! Hoje é uma manhã de cura para você. Hoje é uma manhã de cura para a tua família. Hoje é uma manhã de cura para o teu casamento, para o teu sentimento. Hoje é uma manhã em que Deus vai alterar destinos. Hoje é uma manhã que Deus vai influenciar pessoas para abençoar tua casa, para abençoar tua vida. Uma manhã poderosa. E aqui estamos nós, tá? Cumprindo esse tripé apostólico e profético do ministério apostólico de Jesus, pautado em ensino, pregação e curas, em nome do Senhor Jesus. Alguém aí interaja na medida em que vamos decretar, na medida em que vamos declarando palavras sobre a tua vida, na medida em que vamos te ministrando, na medida em que vamos te abençoando em nome do Senhor Jesus. Alguém interaja, porque já há aqui entre nós uma unção. Aqui no Centro Apostólico São Paulo, Brasil, já há uma unção aqui estabelecida por Deus, já há um mover do Senhor aqui, e durante todo o dia de hoje haverá uma tremenda ministração da parte do Senhor, e para a glória de Deus. Que o nome do Senhor seja exaltado sempre, e que o poder dele se manifeste de uma maneira extraordinária para a honra e para a glória do Senhor. Então, o ensino aqui dessa manhã, voltando a alguns dias, no ensino já que conhecemos de alguns dias, é que sem fidelidade não haverá curas. Sem fidelidade não haverá curas. Marcos capítulo 16, versículo 13. Jesus repreende a incredulidade, Jesus repreende a infidelidade, tá? Dos apóstolos dele. Jesus repreende, e não foi a primeira vez. Em outras ocasiões ele fala sobre essa incredulidade, repreende essa incredulidade, tá? Número 2, a pregação apostólica. A pregação apostólica pautada em unidade, a pregação profética pautada em santidade, a pregação evangelística pautada em cura, a pregação pastoral pautada em aliança, a pregação de mestre, tá? Pautada em discipulado, Bíblia, uma pregação fundamentada em caráter, em servir, tá? Maneira muito poderosa. Então, a pregação e, consequentemente, a cura. Diz no versículo 24 que, por causa do ensino, da pregação e da cura, esse tripé apostólico e profético, por causa do ensino, da pregação e da cura, a fama de Jesus correu por toda a Síria. E então, por conta disso, lhe trouxeram todos aqueles que sofriam, tá? Se você está aí me assistindo, conhece alguém que está sofrendo, encaminha o link para ele ou para ela, para essa pessoa assistir com a gente. Nós vamos orar também por pessoas que estão sofrendo, por pessoas que estão sendo muito atacadas na sua alma, porque começaram a trazer a Jesus. Veja,
as pessoas começaram a ouvir que Jesus tinha esse tripé apostólico e profético, começaram a experimentar isso. Ele ensinava, ele pregava, ele curava. Por quê? Porque Deus cooperava com ele, porque o Pai cooperava com ele. Então as pessoas começaram a fazer a propaganda disso. As pessoas começaram a trazer outros, traziam os que sofriam, traziam os acometidos de várias enfermidades, traziam os atormentados, tá? Os endemoniados, os lunáticos, os paralíticos. Jesus os curava. E Jesus os curava. E isso realmente trouxe uma grande multidão. Esses dias, 2021, foi marcado como o ano das portas abertas para a evangelização. Marcado 2021 como o ano das portas abertas para a evangelização. E então, se isso é verdade, e o é, porque está aí, corações estão totalmente abertos esses dias, para se moverem em Deus, para receberem a semente da palavra. Há uma grandiosa necessidade de que ministros se levantem em Deus para ensinar, para pregar e para curar em nome do Senhor, atraindo a cooperação do Espírito Santo. E olha só o que acontece quando o ensino, a pregação e a cura acontece. Então as pessoas começam a convidar outros, as pessoas começam a chamar outros de forma muito poderosa. Se o ensino que você está recebendo aqui essa manhã, se a pregação que eu estou ministrando à tua vida aqui essa manhã está te tocando, você vai convidar outros, você vai dizer para outros. Às 5h55 da manhã, diariamente, tem uma ministração, dá o link, o tal canal, e nós vamos juntos reverberar esse evangelho tão poderoso e tão tremendo que é o evangelho do Senhor Jesus Cristo. E diz que uma grande multidão começou a seguir a Jesus. Vem por aí uma grande colheita. Incansavelmente eu estou liberando essa palavra aqui em minhas lives pela manhã. Vem por aí uma poderosa colheita. Vem por aí um poderoso crescimento, multiplicação, avivamento. Você não pode pensar que é por conta de nada que a igreja está enfrentando tanta perseguição, tanto ataque, tanta guerra. Você não pode pensar que é por causa de nada que a igreja foi parar no banco dos réus. Você e eu não podemos pensar isso. Nós teremos que pensar que tudo isso é batendo na massa, e quanto mais se bate na massa, mais a massa cresce. Quanto mais a igreja foi perseguida, mais a igreja cresceu. E por quê? Porque a igreja não é uma instituição humana, a igreja não é uma instituição de homens, sabedores todos nós. E quem quer que seja, que a igreja tem um dono, e o dono é o Senhor Jesus. O dono está vivo, ele é vencedor invicto. Enquanto ele estiver vivo, e diga-se de passagem, ele não morre nunca mais, porque ele ressuscitou e ele continua vivo. Então a igreja também continuará marchando triunfantemente. A igreja do Senhor Jesus, em Atos, viveu um tempo de perseguição e cresceu de maneira poderosa. A igreja nos dias de Jesus, aqui, quando ele começa a ensinar, quando ele começa a pregar, quando começa a haver curas e milagres, então o povo começa a trazer outras pessoas. E disse no versículo 25 que uma grande multidão da Galileia, Decápolis, que era formada por 10 cidades, Jerusalém, Judeia e além do Jordão, 5 regiões importantes. Gente dessas 5 regiões importantes começaram a seguir Jesus. Eu quero aqui, indo do meio para os instantes finais dessa minha live, dizer aos ministros que estão aqui, dizer aos membros de igreja que estão aí, você que pertence a uma igreja, você que não está de passagem nessa igreja, mas pertence, tem raiz, tem DNA dessa igreja, não tem outro jeito. Eu sou dali, eu pertenço ali, eu fui plantado ali pelo Senhor. Os plantados na casa de Deus florescerão. Eu quero alertar você outra vez, eu quero ser arauto de Deus aqui essa manhã outra vez, para dizer a você membro, para dizer a você ministros, preparem-se, porque vem por aí uma grandiosa multidão, vem por aí um grandioso avivamento, vem por aí um grandioso crescimento, multiplicação, vem por aí uma grandiosa colheita de vidas, uma pescaria
incondicional, extraordinária, indizível. Vem por aí uma pescaria indizível, inefável, pessoas que voltarão a servir a Deus, pessoas que serão impactadas por essa palavra poderosa, pessoas que vão se decidir em servir ao Senhor. Vem por aí uma poderosa, extraordinária, maravilhosa, indizível, talvez até mesmo incompreensível colheita de vidas. Essa será a época em que parentes se renderão ao Senhor. Essa será a época em que parentes que estavam no Evangelho e se afastaram voltarão a servir a Deus. Esta será a época em que, sentados ao redor de uma mesa de refeição, parentes irão começar a derramar lágrimas sem que ninguém fale absolutamente nada. E quando perguntarem por que você está derramando lágrimas, esses que estão derramando lágrimas irão dizer: é que eu quero me arrepender dos meus pecados, é que eu quero que você me leve para a presença de Deus, é que eu quero me consertar com Deus, eu quero me acertar com Deus. Essa será uma época de muita colheita e de muito crescimento e multiplicação. E por quê? Porque no meio de toda a pandemia, no meio de toda a guerra, no meio de todo ataque, então se acelera, se fortalece a fidelidade da igreja, se fortalece a fidelidade do povo de Deus. É no meio dessa guerra, dessa crise, que se fortalece a fidelidade do povo de Deus. O povo continuará mais fiel, como disse o profeta. É nessa crise que vamos ver a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. Então, membros e ministros que estão me assistindo, vem por aí um tempo de grandioso avivamento. Ministros de Deus, pastores, eu disse a pastores: preparemos-nos, porque não tem nenhum prédio que vai comportar o número de pessoas que irão se render ao Senhor nesses dias, nesse tempo, nessa década chamada de 2020 a 2030, a década do evangelista, a década da cura do Senhor, a década poderosa, a década talvez do maior evangelismo jamais existente. Vem por aí uma década poderosa, vem por aí um tempo tremendo. Vocês me assistindo, coloque-se diante do Senhor, coloque a sua vida diante de Deus, regace a manga e diz: Senhor, eis-me aqui para fazer parte dessa colheita, dessa pescaria, porque quando a rede for lançada, um homem só, uma igreja só não vai poder puxar a rede. Vai precisar de mais mãos, vai precisar de mais homens e mulheres de Deus, vai precisar de mais igreja, porque haverá uma colheita tremenda. Há quem diga que no meu bairro, cidade de Tiradentes, para que esse bairro seja totalmente alcançado pelo Senhor, era necessário, ou seriam necessárias 100, no mínimo 100 igrejas que tivesse 1000 membros cada uma. Pelo menos 100 igrejas com 1000 membros cada uma. E aí começaríamos um grande mover de avivamento, um grande arrastão no inferno, um grande saque de pessoas e famílias. Então eu declaro aos pastores, em nome do Senhor, eu declaro aos pastores: vamos caminhar em unidade, vamos caminhar em pacto de fidelidade um com o outro, guardar as costas um do outro, pacto de respeito, pacto de irmão, pacto de fidelidade. Vamos caminhar, porque vem por aí uma poderosa colheita. Então aqui essa manhã nosso foco e nossa ênfase é sobre curas. Mas antes de curar, eu lhe ensinei que para ter curas precisa ter fidelidade. Segundo, eu preguei a você um decreto, e agora nós vamos orar por curas. Antes de orarmos, nós vamos louvar ao Senhor. Nós vamos ter tempo para uma oração de louvor ao Senhor, de elogio a Deus, em nome do Senhor Jesus, de uma maneira muito poderosa, porque cremos que o Senhor vai fazer, cremos que Deus vai agir, porque Ele disse que ia agir. Então nós cremos que Ele vai agir de maneira poderosa. Antes disso, eu lhe declaro que se você está aí precisando fazer um pacto com Deus, renovar o seu pacto com o Espírito Santo, dizer: Senhor, eu quero renovar meu pacto, faça isso. Mais uma vez, faça um reparo na sua vida de fidelidade, faça um reparo em sua vida com Deus, em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Durante todo o dia de hoje, durante todo o dia de amanhã, a cada 2 horas, nós teremos aqui na igreja uma live
curta, mas bem objetiva, para orar por pessoas, para ministrar pessoas, para abençoar pessoas. Então nós teremos um final de semana muito atípico para nós aqui, um final de semana muito apostólico e muito profético, tá? Então nós vamos abrir hoje. Eu tenho uma alegria hoje de ter aqui um pastor que é filho nosso, ministro de Deus, o pastor Silvio. Eu o convidei para que essa manhã ele pudesse orar uma oração de louvor a Deus, no estágio do louvor ao Senhor, de ministrar a Deus em nome do Senhor Jesus. Então nesse 2 ou 3 minutos ele vai fazer isso, ele vai cumprimentar você e vai orar, você vai levantar a voz e vamos orar juntos em nome do Senhor Jesus e para a glória do Senhor. Olá, muito bom dia, é um privilégio estar com vocês. Nesse momento nós vamos orar um estágio de louvores a Deus. Senhor, nesse momento nós engrandecemos o Teu nome, nós bendizemos o Teu nome, nós glorificamos o Teu nome pela vida das pessoas que estão conosco conectadas. Senhor, nós entendemos que pessoas precisam da Tua cura, eles estão buscando a Tua presença, eles estão prostrados nessa hora, na primeira hora do dia, buscando a Tua presença, e por esse motivo, Senhor, nós glorificamos, nós bendizemos o Seu nome, Senhor, pela vida dessas pessoas. Nós agradecemos, Deus, porque nós cremos que o Senhor continuará entrando na casa deles, o Senhor continuará fazendo com que haja milagres na casa deles. Nós entendemos que o Senhor vai permanecer sobre a família, trazendo restauração, trazendo graça, trazendo virtude. Nós agradecemos pela libertação que está acontecendo nas casas. Nós agradecemos, Senhor, pela libertação que está acontecendo, Deus, nas famílias. Nós agradecemos a Ti, louvamos a Ti, Senhor, porque sem o Senhor nós nada podemos fazer. Nós louvamos ao Senhor também pelos irmãos, casais que fazem parte da família Restauração Eterna, casais que estão orando, casais que estão buscando, casais que entenderam o seu propósito, o propósito de união que o Senhor determinou que eles estivessem unidos para louvor da Tua glória. Eles foram unidos no propósito do Senhor para fazerem a vontade do Senhor. Nós agradecemos, nós louvamos, nós bendizemos o Teu nome, Senhor, porque é um privilégio poder ter casais de pacto, casais que entenderam o propósito do Senhor, que tem uma função específica de levar os filhos à adoração. Nós agradecemos a Ti, Senhor, pelo privilégio de estarmos na Tua casa. Agradecemos, Deus, pelos casais que o Senhor levantou. Nós louvamos ao Senhor pelas famílias que foram levantadas em adoração, famílias que foram levantadas para bendizer, para glorificar o Teu nome. Nós louvamos a Ti, Senhor, pelas famílias que estão sendo restauradas. Nós entendemos que nesse momento, nesse ano que nós estamos vivendo, que é o ano do evangelismo, o evangelismo vai acontecer através das famílias, Senhor. As famílias serão transformadas e nós já estamos agradecendo a Ti, Senhor, porque nós entendemos que é através da família que o Senhor restaura outras famílias. Declaro na Tua casa a bênção do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Nós agradecemos, Deus, pelo privilégio de termos famílias que entenderam o propósito do Senhor, que levantam o altar de adoração, que juntos buscam a Tua presença, que juntos meditam na Tua palavra, que juntos fazem o seu tempo de adoração, o seu tempo de gratidão na presença do Senhor. Nós agradecemos a Ti, Senhor, louvamos a Ti, Senhor, pelas vidas das diversas pessoas que estão conectadas conosco. Nós agradecemos, Senhor, pela provisão, nós agradecemos pela direção que o Senhor tem dado. Nós entendemos que a provisão vem direto do altar do Senhor. Nós entendemos que a renda vem do Senhor. A renda não depende do salário, a renda não depende do homem. Nós somos gratos a Ti, Senhor, porque nós entendemos que a nossa provisão vem do Senhor. Houve um momento que um servo do Senhor pôde semear numa terra árida, e a terra rendeu, e a terra frutificou, porque houve uma semeadura fundamentada na Tua palavra. Tudo que nós fazemos fundamentado na Tua palavra dá resultado. E nessa hora, Senhor, nós queremos agradecer, porque as famílias entenderam isso, estão postadas, estão prostradas. Nós agradecemos a Ti, Senhor, porque nós entendemos que homens e mulheres estão, Senhor, na Tua presença para engrandecer, para bendizer o Teu nome. Nós louvamos a Ti, Deus, pelas famílias que o Senhor levantou. Nós levantamos uma adoração a Ti, Senhor, agradecendo, Senhor, pelas famílias da Restauração Eterna, homens e mulheres que levantaram e se prostraram, entenderam o propósito do Senhor. Nós agradecemos a Ti também, Senhor, por todas as igrejas do corpo de Cristo que estão nesse momento unidas, chamando, clamando a Tua presença, atraindo a Tua presença. E nós entendemos que onde está a presença do Senhor, ali está o milagre. Onde está a presença do Senhor, ali a cura. Nós agradecemos, Senhor, porque nós entendemos que existe cura do Senhor sobre o Brasil, porque famílias, igrejas, o corpo de Cristo tem se
unido com o propósito de buscar atrair a tua presença, que venha sobre nós, sobre São Paulo, venha sobre a Zona Leste, cidade de Tiradentes, sobre o Brasil, um céu celestial, e esse céu está descendo, a unção do Senhor que está sobre o Brasil, está trazendo cura. Nós agradecemos, Senhor, porque nós entendemos que a cura do Senhor vai fazer com que haja restauração, famílias sendo transformadas, famílias sendo abençoadas. Nós louvamos a Ti, Senhor, nesse momento, agradecendo, Deus, pelo privilégio de estar na Tua presença, pelo privilégio de orar com outros irmãos. Dessa forma, Senhor, nós somos gratos por estarmos na Tua presença, somos gratos a Ti, Senhor, porque sem o Senhor nós nada poderíamos fazer. Quero continuar, Senhor, agradecendo pelos nossos pais. Nós agradecemos, Senhor, porque nós entendemos que nós temos uma cobertura apostólica. Nós entendemos, Senhor, e agradecemos porque o Senhor já tem levantado pastores, homens e mulheres fiéis que buscam a Tua presença, que ensinam, que fundamentam todo o ensino na Tua palavra, e através disso, Senhor, há curas. Através disso nós temos visto, ó Deus amado, famílias sendo transformadas. Somos gratos, Deus, porque nós entendemos que o propósito do Senhor de restaurar homens, restaurar mulheres, restaurar, ó Deus amado, os 5 ministérios já tem se cumprido, e nós temos visto as Tuas mãos sendo usadas, Senhor. Nós somos gratos a Ti, Senhor, pelas vidas dos nossos apóstolos que têm sido levantados como homens para trazer direções, para trazer confronto, para trazer a Tua palavra, e através disso, Senhor, nós vemos famílias e vidas sendo restauradas. Somos gratos a Ti, Senhor, por cada internauta, cada irmão, cada irmã que tem se colocado conosco nessas lives para buscar a Tua presença, para meditar na Tua palavra. Nós declaramos, Senhor, onde esta palavra chegar, em cada casa que esta palavra adentrar, ali haverá cura. Nós entendemos que quando Jesus enviou os discípulos, que iam de 2 em 2, eles iam como arautos do rei, anunciando que Jesus viria e anunciando que viriam milagres. Nessa hora nós anunciamos a cura do Senhor sobre o Brasil, nós anunciamos a cura do Senhor sobre as famílias, nós anunciamos a cura do Senhor, ó Deus amado, sobre os ministérios. Nós declaramos a restauração dos ministérios e a bênção do Senhor sobre as famílias. Nós declaramos, ó Pai, a unção do Senhor de cura que vai permanecer. Nós declaramos, Senhor, em nome do Senhor Jesus, famílias que serão levantadas, famílias que serão transformadas, e essa transformação, ó Deus amado, vai acontecer porque nós estamos cumprindo a Tua palavra. Somos gratos a Ti, Senhor, porque nós vimos famílias sendo restauradas. Agradecemos, Deus, nesse momento, por cada irmão, cada irmã que está conosco conectado. Declaramos a cura do Senhor, declaramos a bênção do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Continuamos na presença de Deus, continuamos declarando em nome do Senhor Jesus, proclamando a bênção do Senhor, proclamamos a unção do Espírito Santo em nome do Senhor Jesus. Recebe aí na tua casa o toque da trombeta, o toque da chofar, recebe aí na tua casa de forma poderosa o sopro de cura. Em nome do Senhor Jesus, proclamamos a grandeza do nosso Deus de forma muito poderosa e de forma muito especial. Bom, chegamos mais uma vez ao final de mais uma live, aqui direto do Centro Apostólico, orando, abençoando, dando ao nosso povo e ao povo de Deus nessa terra suporte, pastoreio, proteção. Mesmo em tempo em pandemia, você não se sente desprotegido. Nós queremos abençoar a tua vida em nome do Senhor, lembrando que hoje, durante todo o dia, até às 18 horas, o Centro Apostólico está aberto. Você pode passar por 1 hora, investir 1 hora de oração. Amanhã também, das 6 da manhã até às 18 horas, o Centro Apostólico está aberto aqui em Cidade de Tiradentes, São Paulo, Brasil. Você pode passar aqui em nome do Senhor. E se alguém de outro país vai nos assistir, quero abençoar depois, declarar que realmente a bênção do Senhor esteja sobre cada lar e sobre cada família, em nome do Senhor Jesus. E tanto hoje quanto amanhã, a cada 2 horas, nós vamos ter uma live para abençoar a sua vida. Eu vou estar aqui com mais um ministro de Deus para orar por você, para abençoar a tua vida, para abençoar a tua família. Bom, se essa palavra está te tocando, passe o link para alguém, divulgue para alguém, fale. Olha, durante todo o dia, minha igreja, ou esse link, ou essa direção, nós vamos estar aí conectados,
direto do Centro Apostólico, para abençoar você ininterruptamente. Aqui durante todo o dia de hoje e de amanhã, repito, uma adoração e intercessão serão ininterruptas para a honra e para a glória do nome do Senhor. Vamos orar agradecendo. Pai, muito obrigado por essa live, obrigado por cada irmão, por cada irmã, e declaramos da bênção do Senhor sempre sobre o teu povo. Proclamamos a tua essência, proclamamos o teu poderio, em nome do Senhor Jesus e para a glória do Senhor. Amém. Te abençoo e que o amor de Deus, a graça de Jesus e a comunhão do Espírito Santo seja sobre a tua vida, seja sobre a tua família e seja sobre a nação de Israel. Deus abençoe e até a próxima live, em nome do Senhor. Paz.